Castelo de Vide recebeu mais um espetáculo da orientação nacional. Durante a segunda edição do Norte Alentejano ao Meeting, nos dias 8 e 9 de março, o branco casario e a quietude da Vila Alentejana são invadidos por uma ruidosa e colorida multidão para discutir os campeonatos nacionais de sprint e distância média. Uma modalidade nova para alguns habitantes locais. Toda a população, mais ou menos, está sempre a pensar no futebol, que é que toda a gente, aquele desporto de massas, isso não vê-se que há pessoas de diversas idades, novos e com mais alguma idade, a praticarem este desporto e ainda por cima, em contacto com a natureza, que em vez de estar num recinto fechado, não anda, tem hipótese de ver a paisagem. Póvoa e Milhadas é o ponto de encontro de orientistas de todo o país. Antes de partir para a primeira das duas mangas que compõem o campeonato de sprint, os atletas tiveram de se concentrar no centro urbano. Só depois tem lugar a verdadeira partida. A par dos campeonatos nacionais, o Grupo Desportivo 4 Caminhos de Matosinhos organiza também o troféu Naom, cuja classificação resultará da soma das 3 etapas. Um ótimo desafio para federados e principiantes. Queremos divulgar mais os nossos produtos e marcas. Acho que este desporto também está em crescimento, então queremos associar juntamente com este tipo de desporto, que é praticado em locais bonitos e em contacto com a natureza. Além do contacto com a natureza, a orientação vive de esforço físico e muita concentração. Este era um mapa com uma escala pouco vulgar e bastante exigente tecnicamente, que colocou dificuldades mesmo a atletas mais experientes. Nada que um breve exercício de reorientação não resolva. Este terreno típico de montado alentejano, com muitos elementos característicos rochosos, mas de fácil progressão, resultou num bom exercício de orientação para todos os atletas e para um especial. O Clube de Matosinhos contou com a presença do nortenho Manuel Serrão. Depois de muito ouvir falar de orientação, o embaixador do Naom 2008 não resistiu e teve mesmo de experimentar a modalidade. Depois de ir ao terreno, ver mesmo como é que isto se passa, acho que é apaixonante, que é muito interessante. Acho que tem que começar devagar, como eu comecei, e também acho que mais do que o desporto e o contacto com a natureza, realmente o que eu senti e só consegui sentir fazendo é o desafio e a adrenalina que dá nós tentarmos descobrir qual é o caminho, qual é o melhor caminho e depois encontrar o ponto. Portanto, foi a primeira vez que eu fiz isso realmente eu não conseguia adivinhar antes de ter feito, e portanto acho que mesmo que esta modalidade seja prometedora só ouvindo falar dela, acho que é preciso praticá-la, pelo menos a primeira vez, para perceber realmente o interesse e a graça que isto tem. Tal como Manuel Serrão, houve muitas outras pessoas a viver a experiência e o entusiasmo de encontrar os pontos de controlo. O Grupo Desportivo 4 Caminhos disponibilizou ainda monitores para fazer o acompanhamento e dar as noções básicas desta prática desportiva. Depois de um curto descanso, os atletas deslocam-se até ao centro histórico de Castelo de Vide para completar a segunda manga do Campeonato Nacional de Sprint. Com pré-partida na Praça Dom Pedro V e a partida na Porta de São Pedro do Castelo, esta é uma etapa mais curta e com menos controlos que a da manhã. Ainda assim, os percursos apresentam elevado grau de dificuldade técnica, provando que a facilidade dos mapas urbanos é apenas aparente. Do ponto de vista físico, o sobe e desce numa bem tecida malha de ruelas revela-se extremamente desgastante. Para que a prova decorresse nas melhores condições de segurança, foi importante a colaboração da população e entidades locais. Só deste modo, os participantes do Naom puderam desfrutar de um belíssimo enquadramento arquitetónico, bem característico da acolhedora vila de Castelo de Vide. Terminadas as duas etapas, é tempo de fazer contas. O somatório das duas mangas desvendará o nome dos campeões nacionais de sprint da época 2007-2008. No escalão mais jovem de veteranos, António Amador surge como uma autêntica surpresa. O excelente tempo de 16:23 que demorou a cumprir os 2.400 metros do primeiro percurso
foi uma ajuda preciosa para se sagrar campeão. Tinha como objetivo conseguir ir ao pódio, que sabia que era muito difícil, porque é um escalão muito competitivo e 35A, temos muitos bons atletas. Tínhamos um conjunto de atletas que poderia ganhar, saiu uma minha sorte. E tenho-me esforçado também para isso, fiz uma boa prova, relativamente limpa em termos de erros técnicos, praticamente não cometi erros ontem e consegui a vitória por esse facto. Em Damas 35, Paula Campos do .com vive no Alentejo um dos pontos altos da sua carreira. A inesperada dupla vitória atribui-lhe o título de campeã nacional. Não estava à espera, julgo que nunca ganhei a atleta Anabela Vieira das Damas 35, portanto foi um resultado inesperado. São provas curtas, não muito técnicas, safei-me bem. Quem também continua com boas prestações são Joaquim Sousa e Paula Nóbrega. Já com idade de veteranos, somam ótimos resultados na elite. Os verdadeiros vencedores do escalão mais competitivo da modalidade são Tiago Aires e Maria Sá. Na primeira manga, Tiago só é ultrapassado pela sensacional prestação de Paulo Franco. De tarde, o atleta do clube de São Pedro da Gafanhoeira repete o segundo lugar e assim alcança um triunfo com um sabor especial por ser precisamente o seu primeiro título de sprint enquanto sénior. Entre as senhoras, a atleta do grupo desportivo 4 Caminhos, Maria Sá, ao seu melhor nível, revalida o título alcançado em Pavia. Depois dos 18-22 da manga inicial, de tarde, a Vila Condense só tem de repetir a boa prestação, que carimba com mais uns magníficos 18-49. No final do dia, houve um jantar oferecido pela autarquia de Castelo de Vide, seguido da cerimónia de entrega de prémios do Campeonato Nacional de Sprint e ainda uma homenagem aos vencedores da época anterior. No segundo dia de provas, o grupo desportivo 4 Caminhos leva os participantes do Naome até ao Val da Silvana para entregar os títulos de distância média. Mais uma vez, o clube de Matosinhos conta com a colaboração dos proprietários dos terrenos onde se desenrolou a prova. Alguns atrasaram inclusivamente as plantações para permitir a utilização dos locais. Numa área com vários tipos de terreno e em que a vegetação prejudicava a visibilidade, a juvenil Isabel Sá sagra-se campeã. A jovem de Vila do Conde chegou a Castelo de Vide com vontade de revalidar o título de sprint, mas acaba por vencer na média. No ano passado tinha feito muito boa prova no sprint e este ano queria repetir o primeiro lugar. Ontem dei tudo de manhã, mas comecei a prova muito mal. Primeiro, segundo ponto, quase que saí fora do mapa e depois acabei um bocado por desistir de mim própria porque a prova estava a correr tão mal. Hoje, distância média não é o meu forte, não é mesmo, não é as provas que eu costumo fazer melhores, mas fui com calma. Por exemplo, no primeiro ponto perdi logo algum tempo para o resto das minhas adversárias, mas fiz uma prova muito regular. Comecei a ganhar confiança, acelerei o passo, correu lindamente. O também juvenil Paulo Pereira cumpre os 4.600 metros do percurso em 35-39 e torna-se campeão nacional, contrariamente às suas expectativas. O meu objetivo era ser campeão de sprint, porque o ano passado fui campeão de sprint e correu um bocado as coisas ao contrário, porque o ano passado não estava à espera de ser campeão de sprint e fui. E agora, como estava à espera de ser campeão de sprint, não, fui campeão de média. Uma prova de distância média é sempre complicado, porque temos que coordenar a orientação com a corrida e se há uma pequena falha, a prova está perdida e eu consegui não ter falhas, por isso é que consegui chegar ao topo do pódio. Altamente competitiva foi a prova dos juniores masculinos. O atleta espanhol Daniel Gordil é quem faz o melhor tempo, mas são 3 atletas do Ares Tarreja que tornam os resultados explosivos. Discutido ao mais alto nível, o título de distância média pertence em simultâneo a Jorge Fortunato e a David Sayanda, com o tempo de 35,53.
Na elite, Maria Sá soma mais um título ao já conseguido no dia anterior. A valiosa representante do grupo desportivo 4 Caminhos repete também o título de campeã nacional de distância média. Dos homens de elite é Marco Póvoa o melhor português. O atleta do ADFA, Associação dos Deficientes das Forças Armadas, conquista em Castelo de Vide a sua primeira grande vitória da época. Estes foram os melhores portugueses, mas também houve valores internacionais a brilhar no norte alentejano. Johan Lindau faz o segundo melhor tempo na média e termina em quarto da geral do troféu. Mas a grande estrela é Christer Nygren. Este sueco de 26 anos, ao reunir um terceiro lugar e 2 vitórias, triunfa entre os 40 adversários de elite. Entre as senhoras, de referir a prestação de Elin Pettersson e o seu segundo lugar da geral. Destaque também para a presença de Tiina Kivimäki. Nas 2 últimas provas, esta finlandesa alcança 2 vitórias de sabor amargo, uma vez que um desastroso missing point na primeira etapa de sprint havia já comprometido um lugar na frente. A presença destes estrangeiros só veio acrescentar valor ao evento. Penso que esta prova começa a ganhar nome, o Norte Alentejano Meeting, ainda com os campeonatos nacionais englobados neste mesmo evento. Penso que foi uma mais-valia para os mesmos, mas eu penso que o balanço, que eu considero positivo, se deve principalmente à diversidade de terrenos que conseguimos oferecer aos atletas. Portanto, foram 3 etapas completamente distintas umas das outras, uma cartografia também de qualidade, que são os ingredientes principais para que haja um bom evento. Por este ano, o Naome despede-se de Castelo de Vide, mas em 2009 a tradição continua em Alter do Chão.